Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João, confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai. Porque eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão, ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo domingo do Advento, mais uma vez recordamos a jornada que nós fazemos para celebrar o Natal do Senhor. Vamos celebrar o Natal. Sim, em tempos um tanto quanto meio sofridos para muitas pessoas, difíceis para outras. Mas o Natal é a vinda do Salvador na nossa humanidade. A luz que brilha e dissipa as trevas. Vamos celebrar o Natal com o fervor da fé, com a alegria de pertencermos a esta luz divina que é Cristo Salvador. E na esperança de que sim, Ele nos configurou em seu nome. E pela graça do nosso batismo, hoje nós vivemos com Ele a missão de testemunhar e anunciar o Evangelho do amor a todos. Então vamos nos preparando para o Natal do Senhor. Agora já iniciamos a segunda semana do Advento. E é claro, não nos esqueçamos, né, que não é só o Natal, o nascimento do Salvador, que nós nos preparamos, mas nós também nos preparamos para a segunda vinda do Cristo Salvador. Enquanto Ele está vindo, nós também vamos em direção a Ele. E aí a palavra de Deus, neste segundo domingo do Advento, nos apresenta três imagens muito importantes
que nos ajudam a esta peregrinação da fé no advento. A primeira imagem deriva desta leitura do profeta Isaías. É a imagem do rei messiânico, justo. Isaías descreve esse justo rei esperado. Assim nos diz esta leitura, que os dons que Isaías, o profeta, atribui ao rei messiânico, são os mesmos dons que recebemos com a unção do Espírito. Dons da sabedoria, do entendimento, do conselho, fortaleza, conhecimento, piedade e temor do Senhor. Podemos não exercê-los da mesma forma que a antiga realeza israelita assim o fez, mas devemos admitir o quanto esses dons são importantes para nós, à medida que avançamos em nossa jornada rumo ao encontro do Senhor. Tenhamos esta alegria de exercer esses dons do Espírito, que também nos foi conferido pela graça do nosso batismo. Certamente, precisamos de competência e discernimento em todas as esferas da vida para poder exercer bem os dons do Espírito. Somos todos responsáveis para estabelecer e salvaguardar a justiça na sociedade. Assim nos é dito pela boca do profeta Isaías, nesta imagem deste justo rei messiânico que fará sua justiça. E nós até cantamos, né, neste salmo que responde a esta primeira leitura: nos seus dias a justiça florirá. A justiça florirá. Usar os dons do Espírito Santo de Deus é para nos ajudar a isso, a esse entendimento. Como é que nós nos colocamos, vivendo na graça desses dons, no exercício da justiça? É claro que a gente exerce a justiça onde a gente vive. E onde nós estamos vivendo? É no aqui, no agora, deste nosso tempo, na expectativa, né, na fé do Senhor que vem, e fazer novas todas as coisas. Todos nós devemos a Deus a nossa humilde reverência e o nosso compromisso com o reino de Deus. E a justiça é um fruto do reino, é uma semente do reino de Deus plantada no meio de nós, para também nós, como nesta imagem deste rei justo, messiânico, né, também nós fazer esta justiça florescer. E notem que a primeira leitura e o salmo cantado, né, sempre fala dos pobres, dos pequenos, dos injustiçados, dos humildes. Como aplicamos esta justiça na graça dos dons do Espírito para o bem desse povo, que muitos sofrem a míngua na vida? Muita gente não tem nada o que comer, ou quase nada, enquanto estraga a comida na casa de muitos outros. A gente está aí mediante esse problema das chuvas, né? Quantos anos nós já ouvimos falar de enchentes nessas regiões? O que é feito?
para que se resolva. Ah, padre, mas nunca vai parar de chover. Graças a Deus, né? Mas nós temos técnicas, nós temos ciência, nós temos engenharia capaz de superar. E nós temos o poder público. E nós delegamos a pessoas a exercer, fazer justo esse exercício que nós a elas delegamos, para que não se repita mais aquilo que pode ser evitado, destas calamidades. Eu dou um exemplo prático. Anos atrás não era uma calamidade pública quando chovia ali embaixo, aqui em Maruípe, que alagava tudo. Parece que alguma coisa foi resolvida. Ou não estou falando a verdade? Eu lembro na minha cidade, quando eu era pequenino, não sei, meu pai gostava de morar, mas a minha mãe na beirada de rio, né? Sempre dava enchente. E quantas vezes tivemos que sair, né, na madrugada, alguém dava o grito, enchente. Quando dava o grito enchente, a gente acordava e já estava com o pé na água. E tinha que sair. Ano após ano. Aí veio uma administração e resolveu o problema da enchente. Nunca mais deu enchente naquelas proporções ali naquela cidade. Até hoje. A chuva chove, a água escorre, passa pelo trabalho que foi feito e vai embora, seguindo seu curso. Somos exortados a aplicar estes dons do Espírito Santo de Deus no nosso dia a dia. São dons para a nossa salvação. O que estamos fazendo? Como estamos vivendo o nosso compromisso, a nossa reverência ao reino de Deus? A imagem do rei messiânico justo, né, pode ter sido realizada em Jesus, aquele que se esperava e que veio, e que nós o acolhemos como o único Messias. Mas também nos é oferecida esta imagem como um modelo segundo o qual podemos modelar nossas vidas, aplicar com sabedoria e todos os dons do Espírito Santo de Deus a justiça, para que, enfim, em muitos níveis, né, a vida possa ser mais digna de ser vivida e a paz permaneça. Possamos ter tranquilidade de dormir, mesmo que venham as tormentas das chuvas. Segunda imagem para nos ajudar nesta peregrinação rumo ao Natal do Senhor e celebrar com alegria e unidade o Natal. E aí eu friso isso: celebrar com alegria e unidade. Nada de divisão, mas a alegria de pertencermos uns aos outros. Família, comunidades de fé, igreja e a sociedade. A universalidade do chamado de Deus é novamente colocada diante de nós hoje, nestas leituras, e de uma forma específica, nesta segunda leitura. Numa época em que havia contenda, um pouco de rivalidade entre os cristãos judeus e os membros da comunidade dos fiéis que vieram de origem gentia, os cristãos convertidos, o apóstolo Paulo declara que Cristo veio para todos. E a exortação de Paulo, entre meio a estas contendas destas comunidades diferentes, era a harmonia. Cristo veio nos congregar, um só povo, um só rebanho, um só Senhor. E até entre meio a estas
talvez contendas que possam emergir entre nós, lembra a palavra de Jesus, a tua fé te salva, né? A fé tem que nos ajudar a superar essas contendas ou toda e qualquer forma de rivalidade e alcançarmos a harmonia. Esta ideia de harmonia também o profeta, na conclusão desta primeira leitura de hoje, o profeta Isaías também traz para nós muito linda. Uma nova ordem deve ser estabelecida. Aí Jesus diz, não vale mais viver como no passado. Temos de viver um novo tempo. A imagem, né? Já pensou? Animais ferozes coabitando juntos com animais domésticos. Crianças colocando a mão na cova da serpente e nada. O equilíbrio permanece. E Jesus insiste, né? Para vivermos esta realidade desta vida, de um novo tempo, uma nova ordem, estabelecida entre nós, sem rivalidades, sem contenda, mas prontos para o reino dos céus, o qual todos somos chamados, toda e qualquer pessoa. Assim, também na vida da igreja de hoje, nós somos todos companheiros e companheiras de peregrinação. Vivemos juntos, professamos a mesma fé, buscamos trilhar os mesmos caminhos, apesar de sermos de realidades e circunstâncias diversas. Mas o que nos separará do amor de Cristo? Nada. Porque Cristo veio e anunciou o Evangelho a todos. Visto que o convite, então, a seguir, é seguir Cristo, este foi estendido a todas as pessoas, espera-se que hoje, também nós, tenhamos esta capacidade de acolher as pessoas, todas. Como Jesus assim o fez. Ele é nosso modelo. E Ele nos convida também nós, né, ministrarmos, isto é, propagar o Evangelho a todas as pessoas, em suas necessidades, sejam elas quais forem. Não escolhemos, mas simplesmente ministramos. E muitas das pessoas a quem Jesus ministrou, olha bem, muitas pessoas a quem Jesus ministrou eram bastante desagradáveis. E a gente vê isso muito nos evangelhos. Tinha gente que até falava mal dele, queria acabar com ele. Mas ele não deixou de a elas também anunciar o reino. Não, a realidade dessas pessoas desagradáveis, vou falar uma palavra leve, não deteve Jesus de cumprir sua missão. Então tenhamos coragem também nós, né? Não vamos parar e desistir com a primeira realidade um tanto quanto desafiadora, ou uma primeira pessoa que eventualmente a gente encontra e pode falar mal da gente, ou possa ser desagradável com a gente. Isso tem dentro da própria igreja, até dentro da casa da gente tem disso. Vamos ser firmes. Olha quanto que falaram bobagem do Papa Francisco recentemente, nas redes sociais, especialmente no nosso Brasil. Mas aí está o Papa, segue adiante o seu papado, e nos convida a sermos fiéis ao Evangelho. Uma coisa que o Papa Francisco insiste
é não negociar o Evangelho. O Evangelho do amor, o Evangelho da paz, o Evangelho da justiça. O Evangelho, diz o Papa Francisco, não é negociável. Aí é claro que muita gente não gosta dele. O exemplo que Jesus nos dá, este exemplo que nos é apresentado hoje, é aquele que anuncia a boa nova a todos. É para nos auxiliar a também nós, chamados e chamadas a conviver numa certa harmonia com todas as pessoas e cantarmos juntos nossos louvores a Deus. Ainda hoje, toda e qualquer pessoa é convidada a se juntar a nós. E nós somos convidados a nos juntar a eles e elas. A sermos próximos uns dos outros. E o que deve derivar disso tudo é o nosso louvor ao Senhor nosso Deus, no nosso compromisso com o Evangelho. A última imagem para nos auxiliar na nossa jornada rumo ao Natal do Senhor, neste advento, é o terceiro modelo que nos é apresentado pelo Evangelho, desta pessoa. O modelo de João Batista, aquele que anunciou o advento de Jesus. Ele próprio, João Batista, viveu uma vida de abnegação radical. Foi uma pessoa radical. Mas não exigia isso daquelas pessoas que vinham ouvir sua mensagem. Ele foi para o deserto, vestia pele de camelo, comia gafanhoto, bebia mel silvestre. Isso, de certa forma, é uma característica bem radical, E pelo que, como João falou neste evangelho, ele era também muito duro. Olhou aquele povo que vinha lá, fariseus e saduceus, eita, logo já entendeu o que eles queriam. E falou: ei, bando de cobras malditas, se não mostrem frutos bons, não adianta não, hein? Se não se convertem a esta realidade nova que aquele que vem trará, não adianta vir aqui e ser batizado nas águas do Rio Jordão, não. E assim esta imagem continua a nos ajudar, O que ele pregava era o arrependimento, a metanoia, Uma mudança de coração, algo profundo. Não uma rejeição de circunstâncias da vida. Ele não exigiu de ninguém rejeitar a vida. Mas ele disse mudar o coração. Para acolher aquele que eu nem sou digno de segurar suas sandálias, disse João Batista. A mensagem que João Batista pregou se assemelha à dos antigos profetas, é tido como o maior dos profetas. Como eles, os profetas antigos, João pediu um retorno à retidão, a uma vida íntegra, a relacionamentos baseados na honestidade e no respeito. Integridade, honestidade e respeito. João falou contra a presunção e a arrogância, até mesmo na própria vida religiosa, no seu tempo. Falou contra a complacência e a fuga de responsabilidades. E falou contra o desinteresse pelo bem-estar dos outros. Isso é muito aplicável para a nossa vida hoje. Se queremos verdadeiramente nos converter à mensagem que João nos traz,
a voz que clama no deserto hoje, né? Devemos olhar um pouquinho como é que está a nossa vida, a retidão e a realidade íntegra do nosso viver os valores evangélicos. Como eu estou baseando os meus relacionamentos, né? A honestidade e o respeito ao próximo. A responsabilidade que me é cabida, eu a vivo para o bem do outro. Assim Jesus nos ensinou, dar de si mesmo para o bem de todos. Não fugir das nossas responsabilidades. Esta é uma imagem, já concluo, poderosa em um mundo como o nosso, onde somos tentados a abrir mão de nossos princípios em prol da valorização de nosso status, onde somos instruídos a conseguir o que queremos com o mínimo de esforço e o máximo de esperteza e justiça, onde somos encorajados a desconsiderar as necessidades dos outros. Não preocupa com aquele outro, não, cuida da sua vida e cuidar só do nosso ser e nos colocar em primeiro lugar. Podemos não ser chamados como João Batista para proclamar esta mensagem de conversão a um público amplo, mas como peregrinos na jornada para o cumprimento dos tempos, né, indo ao encontro do Senhor e abraçar o Senhor que vem, certamente somos desafiados a dar atenção a esta mensagem que João trouxe dentro da nossa própria vida e fazer o que pudermos para incuti-la na vida daquelas pessoas com quem convivemos, trabalhamos e pelas quais, de certa forma, também nós somos responsáveis. Assim, caros irmãos e irmãs em Cristo, você que ora conosco da sua casa, com esses 3 modelos nos apresentados nesta liturgia do segundo domingo do Advento, vamos trilhar nossos caminhos rumo ao Natal do Senhor, com alegria e o bom discernimento, pela graça dos dons do Espírito Santo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.